Only me. Only me. All things are only me. All things are only. Momento de meditação. Eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até aos animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Ele é um Deus de julgamento. Nós lemos no livro de Êxodo, capítulo 12, os versículos 12 e 13. O profeta de Deus para esta era, na mensagem O Sinal, no parágrafo 171 a seguir. Ele é um Deus de julgamento. A Bíblia fala que Ele é. Sua ira é terrível. Não vá você pisar nisso e esperar que a bondade de Deus um dia o tome no seu pecado e o leve ao céu. Se ele fizesse isso, ele excusaria tudo isto aqui e teria aceitado Eva. Ou você crê na palavra dele, ou será, você perecerá. E quando você crê na palavra dele, o sinal estará em você.
A morte estava para cair sobre o Egito aquela noite, a qualquer hora. Foi um tempo muito temível. Todas suas cerimônias, todos seus dias de festas e dias de jejuns, Deus o havia visitado. Deus tinha mostrado seus grandes sinais e maravilhas no meio deles. Que é isso? Agora pare um minuto. Deus havia lhes mostrado sua graça. Ele havia lhes dado uma oportunidade. Eles não podiam rejeitar isso e dizer: oh, não tem nada de especial nisso. É bobagem. É só algo ali na catarata. Houve uma erupção de barro vermelho que saiu, e foi isso o que tornou o mar vermelho. Então veio a saraiva, logo vieram as rãs. Deus havia preparado um lugar e havia colocado sua palavra na boca de um profeta, e o que ele falava acontecia, e eles viam. Eles não podiam negá-lo. Aquilo que Moisés chamava, isso era o que Moisés recebia de Deus, porque unicamente falava a palavra de Deus. Ele disse: eu o farei um Deus. Moisés era um Deus para eles. Vê? Eles não conheciam nada diferente. Então ele disse: você será um Deus e Arão será seu profeta. Veja, você será como um Deus, pois eu tomareis a ti tua voz e contigo criarei e falarei, e o povo não poderá negá-lo, porque ali está: o que você disser sucederá. Oh, que coisa! Aí está: eu te mostrarei essas coisas. Oh, e o Egito viu, eles viram exatamente antes do entardecer, ou exatamente ao entardecer. Ele lhe mostrou sua bondade. Ele mostrou que ele podia tirar, curar. Os mágicos tentaram fazer a mesma coisa. Os imitadores, sempre se encontra esses. Ali estava Janes e Jambres, ali se encontravam eles. Mas quando se tratou da coisa que era verdadeira, eles não a tinham. Isto é certo, eles seguiram por um tempinho, mas depois de um tempo, a loucura deles foi manifestada. E não diz a Bíblia que a mesma coisa sucederá nos últimos dias, como Janes e Jambres resistiram a Moisés? Porém sua insensatez foi manifestada. Assim será novamente, vem? Ali está, homens de mentes pervertidas, réprobos quanto à verdade. O fato pode ser que tenham congregações e grandes coisas, e grandes altas, grandes coisas floreadas, mas a hora finalmente chegará. Fique firme com o sinal. Isso é o que Deus quer que façamos. Mantenha-se com sua palavra. Não se mova dela. Fique exatamente com ela. Assim nos diz a Bíblia. A morte estava golpeando. Deus tinha lhe mostrado misericórdia, mostrado poderes e sinais. Agora vamos parar por uns momentinhos naquele relógio ali. Vamos lembrar em nossa mente
o que ele prometeu que aconteceria nos últimos dias, eu me pergunto se a nós também não nos convém fazer uma averiguação. Vem? Ele tinha feito todas estas coisas e ainda assim eles não desejavam se arrepender ou crer na mensagem do dia. Eles continuam a não desejar, embora tenha sido exposto ante eles e certamente tenha sido mostrado. E quando você vir tais coisas sucedendo, isso é um sinal de um juízo muito próximo. O juízo seguirá tais coisas. Sempre tem sido assim e não será nenhuma exceção. Vem, o juízo segue a graça. Quando a misericórdia é desprezada, não resta nada senão juízo. Assim ele sempre seguirá. Agora, a cena, todo acontecimento espiritual é um sinal de Deus. Seja cuidadoso, observe isso, veja, note, todo acontecimento espiritual e tudo o que sucede é um sinal. Nós não estamos aqui por casualidade. Estas coisas não sucedem simplesmente por casualidade. É um sinal para ir ao lugar seguro rapidamente. Noé foi um sinal para a sua geração. Elias foi um sinal para a sua. João foi um sinal para a sua. Vem, tudo a mensagem da hora é um sinal. Observe-a, veja o que ela está fazendo. Vem, é um sinal. Tudo tem um significado. E em nenhum outro tempo este tipo de mensagem podia ter sobrevindo. Não podia ter vindo no dia de Lutero. Não podia ter vindo no dia de Wesley. Tampouco teria vindo no dia pentecostal. Não podia ser assim. Vem, não há tal coisa, não tem acontecido. E no entanto estava nos prometido na Bíblia. Vem, nós estamos no fim. Nada podia acontecer. Não podia ter acontecido até esse tempo, e está acontecendo como sinal. Qual será o sinal? Oh, estimado povo, meu irmão, irmã, entre debaixo daquele sinal rapidamente, vê? Não aceite nenhum substituto. Não faça isso, vem? Não simplesmente o imagine. Fique ali até que você saiba que o sinal está aplicado, até que a mente que estava em Cristo esteja em você, até que todas as tolices do mundo haja desaparecido. Veja, até que ele seja todo o desejo do seu coração. Vê? Isso. Então você sabe que algo está acontecendo. Jesus disse: estes sinais seguirão aqueles que creem, não crentes manufaturados, mas crentes. Está vendo? Agora, não queremos arriscar isto de jeito nenhum. Você não deve arriscar. A mensagem da hora é um sinal para as igrejas. É um sinal para as pessoas. Não, vocês estão compreendendo isto? Espero que os que ouvem a fita
que estejam da mesma forma. Vejam em outras partes do mundo. Vejam, a hora do sinal está aqui. Há um sinal que tem de ser aplicado, e em nenhum outro tempo podia ele ter vindo. Observe a preparação de Deus para aquele tempo. Agora, como sabemos que a Bíblia diz, todas aquelas coisas sucederam. Como exemplos, vejam, vocês, para nós, observe quando Deus estava para julgar o Egito, Ele primeiramente fez uma preparação. O que fez Ele ali na primeira vez? Ele nunca muda sua ordem. A primeira vez, quando ele fez sua preparação, Ele enviou um profeta com uma mensagem. A primeira coisa que Ele fez para seu povo foi enviar um profeta com uma mensagem. A próxima coisa que Ele fez para identificar este profeta, Ele enviou uma coluna de fogo para identificá-lo. E a terceira coisa que Ele mandou foi o sinal. Foi exatamente isso mesmo, o sinal. Qual era o significado do sinal? Segurança. Primeiro, seu profeta com a mensagem, ele identificou a si mesmo com uma coluna de fogo, com seu profeta. Então ele enviou um sinal para entrar sob este sangue de que ele tinha aceitado esta morte substituta em seu lugar. Então o sangue era um sinal que ele olhou de que você tinha ouvido a mensagem, crido na coluna de fogo e tinha aceitado o substituto que ele havia provido para você. E você estava sob o sangue da própria química da vida que foi entregue por você. Que coisa, que perfeito, que coisa perfeita é essa? Veja, você está sob o sangue, agora você está sob o Espírito, sob o Espírito Santo. Está vendo? Está vendo? Você crê na mensagem do dia, veja, você crê no poder, na coluna de fogo, você crê nisso, veja, e você crê. Agora, veja, simplesmente crer nisso não é suficiente, não para caminhar ao redor de onde ele está, não é suficiente. Veja, isso torna você pior. Aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Veja, esses crentes que só chegam até a fronteira, Jesus falou da mesma coisa. Hebreus capítulo 6, pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram uma boa palavra de Deus e do mundo por vir e recaíram, seja outra vez renovados para arrependimento, vendo que crucificaram para si mesmos o Filho de Deus e tiveram por profano o testamento do sangue, por meio do qual eles foram santificados. A química aí santifica, não é o sinal. O sangue não é o sinal agora. A vida é o sinal. A vida não podia estar lá, porque era um animal. A química era o sinal. Tinha que se aplicar sangue literal na porta. Mas agora é o Espírito Santo.
Chegaremos a isto dentro de um momento. Para provar isso, veja, é a vida que é o sinal. Sua vida já não existe e você está morto, e sua vida está morta. Você está escondido em Deus, através de Cristo, e selados aí pelo Espírito Santo. A mente que estava em Cristo está em você. E Cristo, a Bíblia e a palavra são a mesma coisa. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então você e a palavra e Deus e Cristo são a mesma coisa. E se estiverdes em mim e minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Vem. Colocou o poder nos lábios de Moisés para ir lá com a palavra dele e falou. E as rãs vieram, falou. E as rãs se foram, falou. Vieram os piolhos, falou. Vida, os piolhos se foram, amém. Mas então requereu-se o sinal de todo Israel. De todo Israel requereu-se este sinal. Vendo eu o sinal, passarei por cima de vós. Oh, mas que coisa, que segurança! Israel saindo do Egito foi um tipo do protótipo. Hoje o Egito era a igreja, Israel representava a noiva. E assim como Israel saiu do Egito, da mesma maneira sai a noiva da igreja. Vê? Porque tem que haver algo aí de onde ela possa sair. E ela tem que sair. Então, se isso foi um tipo, a igreja está lá no Egito, no mundo e no pecado. E não se importa nem um pouquinho quanto ao seu sinal. Eles nem sequer creem nisso. Porém Israel o amou, porque para eles era salvação. Isto deveria nos deixar felizes, deveria fazer com que nossos corações aplique. Ó igreja, não vá falhar, queira não falhar. Não deixe que se ponha o sol. Não vá repousar, nem de dia nem de noite. Não se arrisque, não dará certo, filhos, não dará certo. Você tem de ter o sinal. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.